Olá, igreja, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Deus esteja com todos, amém? Amém. E como hoje é mês dos jovens, né? O pastor deu a missão, o pastor Felipe, né? O pastor Alisson, em conjunto, decidiram trazer, com certeza, né, a melhor equipe para estar trazendo a palavra, que é a equipe da igreja mesmo. Então eles economizaram, né, para trazer nós mesmos, para poder atuar em outras áreas. Mas com certeza vai ser muito bom. É para mostrar para os irmãos como Deus tem abençoado essa igreja, amém? Amém, Pai. Então, como vocês sabem, esse é o mês dos jovens e o nosso tema geral do mês é o Alfa e Ômega. Mostrar que desde o início ao fim, Jesus esteve conosco. Do início ao fim da Bíblia, do início ao fim do mundo, Jesus vai estar sempre. E o tema de hoje é não se sinta abandonado, que é muito interessante, muito presente em todas as esferas, eu acho que imagino, da sociedade, não só de jovens, mas crianças, adultos, idosos. Todas as pessoas podem se sentir e se sentem abandonados em determinados momentos da sua vida. É um sentimento que é comum você encontrar em qualquer esfera. E por que desse medo? E, geralmente, quando a gente faz as pesquisas, a gente vê sempre que o medo de ser abandonado está no top 10, ali, top 5 das listas de maiores medos da humanidade. E por quê? Muito desse trauma se dá por pessoas que viveram o tipo de abandono, viveram algum trauma relacionado a isso. E isso acaba virando algo maior e atrapalhando, gerando uma série de problemas, principalmente em relacionamentos, na família. Então, é uma coisa muito presente, a gente sabe disso. Domingo passado, eu estava no culto das crianças, lá em cima. E as crianças vieram de uma série, talvez os pais já saibam, que elas vêm de uma série tratando sobre sentimentos. E o último sentimento, agora foi o domingo passado, foi para fechar tudo isso, foi a paz. E o foco era que, apesar da nossa vida a gente ter os sentimentos de alegria, tristeza, raiva, esses sentimentos não podem controlar a nossa vida. O único sentimento que pode controlar a nossa vida é a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que provém unicamente de Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que pode entrar nos nossos corações e dominar os nossos sentimentos. É esta paz que a gente deve ter. E pensando sobre isso, queria levar os irmãos para abrirem lá em Daniel 3. O livro de Daniel trata, basicamente, conta a história de 4 pessoas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheça mais pelos nomes Sadraque, Mesaque e Abednego. Que eles são os homens, teve um ataque da Babilônia em Jerusalém. Quem acompanha mais quarta-feira, sabe, talvez saiba essa linha histórica que eu estou falando. Então, a Babilônia ataca Jerusalém em primeiro, invade o templo, saqueia e leva alguns levitas e alguns judeus para Babilônia, cativos. E esses 4 homens, eles têm algo diferente, porque eles são letrados, estudados, e com certeza Deus estava abençoando muito eles, porque Daniel, ele fica a serviço do rei no palácio real, e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficam ali como administradores de províncias da Babilônia. Então, olhando aqui para esse capítulo 3, ele vai falar exclusivamente desses 3 outros amigos de Daniel. E aqui é uma história muito conhecida por todos. Eu imagino que é quando o rei Nabucodonosor, na época, constrói uma estátua de ouro de mais ou menos 30 metros por 3 de largura, para o povo se ajoelhar e adorar aquela estátua como se o rei fosse um deus. Então, ele ordena que todos os administradores, todas as pessoas ali de influência, de líderes, se reunissem para adorar. Então, quando tocassem ali a música, as harpas, a flauta, as pessoas tinham que adorar e ajoelhar e adorar a imagem do rei, porque senão elas iam ser lançadas na fornalha, para serem mortas. Então, quando o rei dá essa ordem, todos os líderes vão para lá, se reúnem em frente a essa estátua, e quando a música toca, todo mundo se ajoelha e adora, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusam.
E por isso eles são denunciados ao rei para que o rei os matasse, jogando eles na fornalha, cumprindo a própria palavra do rei, porque ele não podia voltar atrás da sua palavra. E a partir daqui, do versículo 13, a gente vai começar a ler. Acompanhe aí comigo. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor e lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo se ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Até aqui, o primeiro de três lições que eu quero que a gente extraia desse texto aqui. A primeira é que eu quero expor aos irmãos a coragem e a fé desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ali o rei estava olhando para ele irado, bravo. E é o rei que tinha conquistado não só a nação deles, mas conquistado várias outras nações, construído um império. Então esse cara, o rei, bravo, olhando para eles, fala para eles ajoelharem e adorarem a imagem do rei. E com certeza era uma coisa muito ameaçadora você receber essa afronta diretamente do rei. E é interessante que o rei, apesar de ser imperador, conquistador de todas as cidades, ele, de certa forma, parecia admirar esses homens, porque ele dá uma segunda chance ainda, que não é comum um rei, assim, todo poderoso, assim, que ele se acha, dá uma segunda chance do cara fazer a vontade dele. E também é interessante, porque o rei diz, no versículo 15, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Afirmando que ele próprio era um Deus e que ele estava acima de qualquer outro, porque ninguém podia livrar aquelas pessoas da mão dele. Então, eu vejo que diante disso, os homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez se eles estivessem amedrontados, eles podiam ter olhado para aquilo e falar assim, cara, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Ou como eles eram administradores de província, podiam falar, pô, é um dever meu, né? Como eu sou subordinado do rei, eu devo atender às ordens do rei. Mas, ou então eles podiam ter feito assim, eu posso dobrar meu joelho, mas não meu coração, alguma coisa nesse sentido. Ou então podia ter tentado argumentar com o rei, cara, administrador, a gente é muito mais útil para o Senhor vivo do que morto na fornalha. Mas o ponto é, a fé verdadeira, ela não busca brechas, não busca escapar, ela simplesmente obedece a Deus e sabe que Ele fará aquilo de melhor. A fé, ela só se baseia em ordens e promessas. Ela não fica buscando desculpas e explicações para não exercer. Ela é verdadeira e não teme as ameaças. Embora o rei estava junto com vários de seus vassalos ali, todo mundo contra Daniel, todo mundo contra Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se amedrontaram, apesar dessa multidão, apesar de todo mundo estar contra eles naquele momento. E é assim que a fé deve acontecer. A fé verdadeira, ela obedece o Senhor e confia que Ele cuidará das consequências. E aqueles 3 homens tinham isso gravado em seus corações. Como a gente pode ler no versículo 16 ou 18, na resposta dele que eles deram. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o Senhor, nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei.
E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem dobraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O que eles quiseram dizer que eles nem precisavam responder? É interessante porque isso aqui, a fé em Deus, a confiança em Deus estava tão gravada no coração dele, que essa resposta é no sentido de que eles não precisavam nem cogitar na possibilidade de dar alguma explicação para o rei, do porquê que eles não fizeram aquilo. Porque não é uma questão que não precisava nem pensar, não passava nem pela cabeça deles pensar com cuidado sobre aquilo, porque não estava aberto à discussão. Se tratava já de uma decisão que eles haviam tomado há muito tempo, de que eles seriam fiéis às leis de Deus. E o versículo 17 e 18 é muito interessante, porque se eles tivessem afirmado que Deus iria salvar eles da fornalha ardente, iria livrar eles da fornalha ardente, eles teriam sido um pouco arrogantes e presunçosos naquele momento. Por quê? Porque eles não sabiam, eles não tinham ideia de qual era o plano de Deus para eles, ali naquele momento. Eles não sabiam o que quiseram. Estavam com suas vidas completamente entregues na mão de Deus. Não era uma relação de barganha com Deus. Eu só sirvo porque Ele pode me salvar. Não, eu sirvo a Deus porque, independente do que Ele fizesse, Ele me salvar ou não, amém. É a vontade dEle. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. Seguir na vontade de Deus. E, como eu disse, esses 3 homens criam que Deus podia salvá-los, mas confiavam nele, mesmo se Ele não o fizesse. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus na nossa vida. Então, a história não acaba aqui, continuando no versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que era de costume. Ordenou aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo deles. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os manchos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Até aqui, mais uma vez, um segundo ensinamento que eu quero destacar aqui é a fidelidade, que é a atitude de quem é fiel e tem compromisso naquilo que assume, assim como esses homens. Então, é de que a situação é mais uma vez o rei irado, agora muito mais bravo do que da primeira vez, tão bravo que ele olha Sadraque, Mesaque e Abednego com tanta raiva que o rosto dele se desfigura e manda aquecer a fornalha tanto que os os soldados que jogam eles lá dentro são mortos, só pelo calor do fogo. Então, imagina o seguinte, a fornalha feita gigante, para pelo menos 4 pessoas adultas andarem livremente em volta dela, sim, formada de blocos, que a fornalha era onde eles derretiam os metais da época, para fazer os utensílios dele. Então, em cima tinha uma abertura, onde eles colocavam os metais, a lenha. Embaixo tinha uma porta, onde eles abriam e retiravam os metais, e tinha várias janelinhas, assim, em volta, onde eles podiam olhar, atiçar o fogo, etc. E quando, então, os guardas vão lá jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando eles jogam lá dentro, o fogo vem e mata os 3. Tão quente que estava, mas isso foi irrelevante, porque não fez diferença nenhuma, porque nenhum dos 3 foi minimamente afetado por aquele fogo. Só as cordas que prendiam, que aparentemente foram consumidas daquele fogo, porque eles estavam andando livres lá.
Então, só isso foi consumido pelo fogo. E quando o rei, imagino, sentado, porque fala que ele se levantou, olhando lá e vê 4 pessoas andando dentro da fornalha. O rei se assusta e diz, caraca, tem 4 homens livres, tinha mais uma pessoa com ele, e o próprio rei define como um anjo, um filho dos deuses. Mas aquela pessoa não era só um anjo, aquela pessoa na fornalha era realmente Jesus Cristo com eles ali. Assim como lá em Isaías 43 diz que Deus iria andar junto com eles no fogo ardente. E assim foi feito. O próprio Jesus, o próprio Deus estava junto com eles na fornalha. E imagina a visão do rei. Quatro pessoas, ele tinha jogado só 3, tinha 4 pessoas andando na fornalha. Imagina, devia estar um fogo, um calor. Então ele vê lá dentro 4 pessoas, como se estivesse andando mais num palácio do que dentro da fornalha, andando ali, fazendo alguma coisa. E quando o rei os chama para sair, os 3 prontamente atendem um chamado para todo mundo ver o quão poderoso era o Deus deles, era o nosso Senhor, porque agora eles eram milagres vivos. E assim, Deus não os abandonou no momento que teoricamente seria de maior desespero na vida daqueles homens, de maior solidão, e que eles estavam literalmente de mãos atadas, literalmente foram jogados, amarrados dentro da fornalha. Mas, como vimos, aqueles homens estavam completamente calmos nesse sentido. Não se desesperaram, apesar de toda a circunstância. Por quê? Porque eles sabiam que o Deus dele era poderoso o suficiente para salvar ele, independente do que acontecesse. E assim como, por um ato de fé, aqueles 3 judeus deram um testemunho verdadeiro a todo o Império Babilônico, que mostraram que Deus não abandona eles, o povo, também aqui mostra que Deus não nos abandona. Se guardarmos os seus ensinamentos, e guardarmos as suas palavras, Deus também não nos abandona. E aqui, agora, mais continuando lá, para ver o resultado disso tudo, o que aconteceu depois disso. Versículo 28. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo o povo, nação ou língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a cinzas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aqui, o último ponto, quero que vocês entendam, é que devemos confiar na promessa de Deus na nossa vida. Que tudo que acontece na nossa vida, todos os aspectos que possam acontecer, que o nosso objetivo para aquilo tudo seja unicamente exaltar o nome de Deus na nossa vida. Aqueles 3 homens transmitiram uma mensagem poderosa para o povo naquela época, porque o povo daquela época era um povo conquistado, um povo destruído, arrasado. Então eles saem lá da sua cidade toda destruída, são levados para Babilônia como escravo, e naquele momento Deus está falando com eles, cara, sigam as minhas escrituras, os meus mandamentos, que eu vou cuidar de vocês, independente da situação. E essa, com certeza, foi uma mensagem que motivou aquele povo naquele momento difícil de escravidão na Babilônia. Que aquele povo realmente parecia abandonado, porque estavam no nível mais baixo ali, estavam realmente sendo humilhados por todos os outros, por todas as outras nações, mas Deus continua cuidando deles, mesmo assim, independente da situação. E assim como fazia muito sentido para o povo naquela época, faz muito sentido para hoje em nós. Porque essa história, essa passagem da Bíblia também nos dá a confiança de que Deus cuida de nós hoje ainda, que Deus não nos abandona, independente da situação que a gente passe. E assim como aqueles homens, nós não devemos nos sentir sozinhos ou abandonados, porque temos um Deus superior a qualquer outra coisa que pode fazer qualquer coisa. Amém? E eu sei
é difícil a gente se entregar a nossa vida realmente como aqueles homens, entregar, confiar unicamente de Deus. É difícil a gente confiar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue enxergar pela ótica de Deus, a gente não sabe, mas aí que está, qual grande é a nossa fé. Nós temos fé naquilo, confiamos realmente naquilo que Deus tem preparado para nós. Nós realmente nos sentimos protegidos por Deus, realmente nos sentimos ali abraçados e cuidados por Deus. Então, como eu disse, a gente não pode enxergar pela ótica de Deus. A gente só pode confiar nele e guardar suas palavras e consagrarmos nossa vida inteiramente a Deus. E a paz, e assim, a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus Cristo, ela sim controla a nossa vida. Ela sim pode nos manter calmos, tranquilos, independente da situação. Por mais desesperadora, por mais que fisicamente a gente não possa fazer nada, por mais que pareça que a gente está completamente à mercê de outra coisa que não nós mesmos. Mas somente Deus pode nos livrar de tudo e confiar que Deus tem a melhor para nós. Que a gente sempre possa lembrar de Salmos 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? O Senhor é tudo que eu preciso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal em tu. Por quê? Porque tu estás comigo. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós temos nossa vida consagradas a Deus. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Nós estamos sobre a mão, sobre o poder do Todo-Poderoso, aquele que pode fazer tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que sabe que é melhor para nós. Amém? Deus, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Deus Pai. Muito obrigado por essa noite, estarmos reunidos aqui, Deus. Muito obrigado por mais uma vez nós estarmos aqui podendo aprender mais de Ti, cultuando Você, Pai. Abençoe essa igreja, abençoe esse mês dos jovens, Pai, que possamos sempre engrandecer, sempre aprender muito mais de Ti, Senhor, saber com exatidão que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco, que somente Cristo, Pai, somente Cristo é o suficiente em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Esteja com essa igreja aqui agora, Pai, os abençoando, está retornando suas casas, abençoando esse resto de noite, Pai. Que o Senhor possa estar sempre conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mão tá geladinha, rapaz. Que bom, né, gente? Ver nossos jovens assim. Como a gente aprende ouvindo aqui falar da palavra de Deus. E a gente sendo desafiado a confiar e ser fiel ao nosso Deus através de uma juventude que tem pregado, ensinado, não só aqui, mas esses meninos estão ensinando lá, as crianças, estão ensinando os adolescentes, estão dando aula, e isso é bom demais. É bom a gente ver que a gente tem conseguido formar novas gerações. E daqui a pouco o pastor Alisson vai estar passando, e vai estar chegando esses novos aí, que vão estar pregando, ensinando, dando continuidade a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero desafiar você a fechar seus olhos. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida do Pedro e pela palavra que Ele nos trouxe nessa noite. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usou o teu servo Pedro para falar aos nossos corações. Sermos, ó Deus, desafiados a confiar no Senhor e não nos sentirmos abandonados em momento algum. Mesmo quando tudo tiver e parecer que está perdido, que está acabado. Nós sabemos que assim como o Senhor fez com estes meninos, com esses adolescentes lá na Babilônia, o Senhor também pode fazer com cada um de nós. E é interessante olhar para esse texto e tudo que aprendemos, que há uma canção que cantamos, Pai, que diz que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. E é exatamente isso que aqueles adolescentes ali disseram. Nós não vamos nos prostrar. Se o Senhor nosso Deus nos livrar, nós vamos lá. Mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos servindo ao nosso Deus. Deus nos dê cada vez mais condições de ter esta convicção.
seja os nossos adolescentes, jovens, adultos e todos, ó Deus, servos do Senhor. Que a gente possa, com fidelidade ao Senhor, se manter fiel também, manter firme e constante, Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Abençoe a vida do Pedro. Obrigado pela vida dele. Continue a usar o teu servo para tantas e tantas obras que o Senhor ainda tem por fazer nele e através dele. Use, Deus, a vida dele e dos outros jovens e adolescentes que passarão por aqui durante esse mês, ensinando, conduzindo, nos dirigindo, como o Rian também fez mais cedo. Continue, Deus, a usar cada um deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, tá? Bênção demais.